Olá, estamos novamente numa live de Shakti Tantra Yoga, certo? E hoje que temos uma lua cheia em Escorpião, não? Estamos usando aí uma relação astrológica ocidental, não? Mas que é bem interessante porque essa energia dessa lua cheia em Escorpião, não? Nos sugeriu já um tema, não? Que é o lado escuro do feminino. E na live anterior nós também falamos um tema bem associado, não? Porque foi o processo até a história e como é esse processo de castração do feminino, certo? E o processo de castração do feminino e o que podemos chamar de interpretar o que terminou, o que começou a ser chamado como o lado escuro do feminino estão diretamente ligados, não? Então, novamente falando, o processo de castração de tudo aquilo que é reconhecido por uma sociedade patriarcal como negativo dentro do feminino, obviamente, não, foi o que com o tempo foi se constituindo no que culturalmente nós relacionamos com o lado escuro do feminino. Então, hoje vamos a falar um pouco sobre isso, tentar esclarecer um pouco, não, uma visão, como sempre, não? Eu vou tentar dar uma perspectiva também histórica em tudo isso, para entender, não, um pouco o que é a imagem da mulher. Então, acho que já temos bastante pessoas ali. Vamos começar. Falei da imagem da mulher, por quê? Porque quando falamos do lado escuro do feminino, nos estamos referindo justamente a uma imagem cultural criada, não, para a mulher, não, atualmente, não, pelo sistema patriarcal, porque, como falei já em outras palestras, desgraciadamente, praticamente nada sobreviveu dos sistemas matriarcais antigos, não? O sistema patriarcal se impôs em todas as culturas, praticamente, em quase todas, algumas poucas, não, que guardaram estruturas matriarcais ou alguns rasgos matriarcais, mas na maioria das culturas, não, atualmente, século XX, XXI, não, nós vemos, não, o triunfo, não, do patriarcado, certo? Com uma imagem particular da mulher, uma imagem cultural, que independentemente de ser China, Índia, África, não, América, Europa, não, tem muitos denominadores em comum, não, que é justamente essa imagem, não, de uma mulher limitada, não? E em donde tudo o que, de alguma forma, não está fora dessa imagem limitada, o qual, como é uma imagem castrada e limitada, não, é muita coisa, passa a formar parte do que se vai chamar o lado escuro da mulher, certo? E que cada uma dessas culturas demoniza de alguma maneira, não? Então podemos dizer que basicamente, não, o que atualmente nós consideramos o lado escuro da mulher, não, que você vê mitos, em relatos, por exemplo, o mais tradicional, não, em todas essas culturas, não, incluso na ocidental, a imagem da bruxa, certo? Podemos dizer que nossa cultura ocidental, não, o que é assim, não, o exemplo mais claro do processo de demonização feminina é a imagem da bruxa, certo? Em donde contém justamente todos os elementos negativos, não, para o patriarcado, não, e demonizados, não, nessa imagem, não? Nós podemos fazer, por exemplo, bem uma análise assim de três personagens, não, de nossa cultura: a Virgem, que é a mulher aceita, a Virgem como a Virgem Maria, falam nesse, não, a puta e a bruxa, não? Você vê que temos bem esses três papéis em uma questão, não, da mulher, por exemplo, a Virgem aqui é associada, não, em todo o seu comportamento, não, ao que seria a mulher patriarcal por excelência, aquela boa mulher, não? A puta, que mesmo dentro do contexto social é uma mulher desprezível, certo? Não é uma boa mulher, não? E a bruxa, que já é o limite, a bruxa já está fora, não? A puta tem que ser redimida, a bruxa tem que ser morta. Dá para perceber? A Virgem é que aceita, novamente, a puta tem que se redimir de tudo isso, não? E se espelhar na vida, se arrepentir, não? Tem que ser castigada, redimida, não? E tem que ser, literalmente, não, transformada na Virgem, não? A partir justamente de se expiar seus pecados, não? E a bruxa não tem
solução. A bruxa só pode ser, não, morta e queimada. E aí podemos ver em todo esse leque assim, ou como fomos construindo o lado escuro da mulher, que obviamente tem justamente que ver com quê? Com sexualidade e com poder. Não? A puta que tem, exerce sua sexualidade. Coisa que a Virgem, até a mesma palavra, nos diz, não pode fazer. A bruxa que tem, exerce poder. Uma mulher não pode ter poder. Certo? Não importa do jeito que seja, numa cultura patriarcal, radical, não? Uma mulher não pode ter poder. Certo? Sempre falo, não? Porque dizem, mas as mulheres, nossa cultura patriarcal, e trabalham, dirigem empresas. É o que sempre falo. Todos os direitos que as mulheres têm agora, que foram conseguidos em praticamente um século e meio, porque a luta por direitos da mulher começa no século XIX, princípios do século XIX, justamente porque nesse momento, não, que o triunfo completo do patriarcado, mulheres não tinham direito de voto, direito de administração, de propriedade, não tinham direito sexual, não tinham direito a nada. Só direito a calar a boca, limpar a casa e parir filhos. Certo? Esse ponto do patriarcado no século XIX, princípio do século XIX, chega a tal ponto que começa a luta pelos direitos da mulher. Então as mulheres têm direitos agora porque elas lutaram por eles, não porque o patriarcado deu algum tipo de direitos, certo? E em todo esse processo, essas mulheres, justamente, que lutaram pelos direitos, foram objeto de demonização, não? E foram sempre figuras que representam o lado oscuro. Eu dava o exemplo, por exemplo, falando sobre a castração da mulher, outro dia falando sobre Yoko Ono, por exemplo. Não? Todo mundo se lembra de Yoko Ono, casou com John Lennon, não? E que foi acusada de terminar com os Beatles, de fazer a cabeça de John Lennon, etc. Não? E que quando você vê a história, quando você vê as declarações do próprio John Lennon, em realidade foi quem resgatou ele para realmente começar a ter uma vida que era a vida que ele queria, a poder se descobrir internamente, a fazer, não? Mas é uma mulher que justamente por ter liberdade, por, não, interagir com um homem que tinha muito poder, certo? Muito dinheiro, muita fama, muito poder. Imagina, na década dos 60, nos Beatles no auge, John Lennon, não? Com Paul McCartney, os principais que componiam tudo, não? Como dizia um ditado que até o próprio John Lennon falou, nós somos mais famosos que Cristo, não? E vem uma mulher, incluso oriental, uma japonesa, feia para os padrões ocidentais, não? A fazer a cabeça de um cara com poder para que largue tudo isso, para que vá criar os filhos, para que, não, se decida fazer um trabalho humanista, não? Para que tenha um discurso anti-guerra, anticapitalista, certo? Uma bruxa, e era do que era acusada, não? Até, não, um aspecto dela, não, Yoko Ono era para todo o mundo, assim, era nesse momento uma bruxa, literalmente, que havia enfeitiçado, não, de alguma maneira feito a cabeça do John Lennon, não, para ele abrir mão de todo esse poder que ele podia exercer e se decidir a viver como um ser humano pleno, certo? Enfim, aí temos uma pequena história de tudo isso, não? Mas se nós vamos a tomar esses dois elementos, sexualidade e poder, não? E aí vamos às deusas antigas. Justamente, qual é a característica de todas as deusas, não, mais antigas? Não? Como sempre, quizás muitos já tenham ouvido falar, não, que as deusas mais antigas sempre foram deusas da fertilidade, não? Justamente aí temos a questão, não? Sexualidade e poder, não? Na visão não só a visão tântrica, não, sino a visão praticamente de qualquer cultura antiga, não? Assim, nós vamos a ver em qualquer parte do mundo, não, que obviamente quando você olha para a natureza, uma natureza que constantemente está se reproduzindo, não? Nós vemos qual é o poder dessa natureza. O poder dessa natureza justamente é essa constante regeneração da vida, não? É o que observamos no potencial, não,
por exemplo, agora, na pandemia do coronavírus, não? A primeira coisa que chamou a atenção, que quando nós deixamos um pouquinho de poluir no planeta, não? As águas dos canais de Veneza ficaram claras, golfinhos chegam até a Baía de Guanabara. Nós vemos que começam a haver, não? Uma série, por primeira vez na Índia, há anos, e isso é verdade, não? Lembrando que você não via os Himalaias, que estavam ali de tanta poluição, começou a você a poder ver. Vemos que a natureza é esse poder regenerador da natureza, não? Esse poder de produzir vida. Então, obviamente, você vê isso, não? Que está no papel da fêmea e no papel da mulher. Então, é o poder da vida, não? Quando estamos falando de sexualidade e poder, estamos em um sentido muito básico. Não estamos falando de poder político-econômico. Estamos falando do poder mais básico, não? Que é o poder, justamente, de manter, reproduzir, sustentar a vida. Não? Que em nossa época de profunda confusão, não? Assim, nós achamos, por exemplo, que o poder não é político-econômico. Não? Mas quando nos enfrentamos, por exemplo, a uma pandemia como esta, em donde um vírus, certo, pega, não, a nação, entre aspas, mais poderosa do mundo, como Estados Unidos, não, e a coloca como de joelhos, literalmente, porque não podem fazer nada para conter a pandemia, salvo esperar que a natureza faça seu curso, haja imunidade de rebanho, entende? E a coisa termine, você vê o que significa o poder da natureza e, quando tudo isso termine, desgraciadamente todas as pessoas que morram tenham que morrer, não? A própria natureza vai se encargar de regenerar esse processo. Dá para entender? Estamos falando desse poder que está, literalmente, me desculpem a expressão, cagando para o político e econômico, certo? O poder básico da vida. E isso é o que está nessa imagem dessas deusas primordiais que eram tão importantes, incluso já quando o patriarcado começa, não? Como, por exemplo, na Babilônia, não? Em donde nós temos já um sistema patriarcal, não? Assim, mas que conserva como eixo, não? Uma deusa, Ishtar, não? Tem até a famosa porta de Ishtar, as duas portas que se entravam, uma para o deus, não? Para Tammuz, e outra para Ishtar, não? Uma porta masculina e uma feminina, não? Simbolicamente abrindo a cidade mais poderosa do seu momento no planeta, e que tinha no centro o templo da deusa de Ishtar, não? Porque ainda nesse momento, mesmo numa sociedade patriarcal, se lembravam e entendiam que se você não tinha a sustentação dessa força, não? Gerativa, dessa energia, não? De fertilidade, o resto não ia funcionar. Entende? Então, é um pouco aquele conceito, não? Que nós, a partir do Renascimento, terminamos nos esquecer, porque apesar de todas as críticas que há para o medioevo, e até no medioevo ainda nos lembrávamos, a partir do Renascimento, não? Chegamos a esquecernos de algo, aquele famoso discurso, não? Do cacique Seattle, não? Quando já no final, não, quando todos os índios vão para as reservas, tudo, ele disse, o dia disse que o último peixe morra, não, que o último animal morra, que o último árvore seja cortado, vocês vão poder ver que o dinheiro não se come. Entende? E aí vemos novamente essa lembrança de que esse poder, não, que estamos está na natureza. E por que estou falando tudo isto? Não? Que é um discurso de base ecológico, porque a natureza é feminina, deusas da natureza, a fertilidade, eram deusas femininas, e as culturas que, mesmo já dentro de um esquema patriarcal, conseguiram manter essa lembrança, ainda mantinham essa estrutura. Não? Nós, desgraciadamente, não? Sobretudo a cultura ocidental, a partir do momento em que ela começa a se tornar hegemônica, a partir do Renascimento, e não? Subjugar o mundo inteiro, não? Começa todo o processo colonial, em donde se vem para a América e que fazemos um extermínio completo, não? Do que é uma exploração, vá para a África, o mesmo, não? Vá para a Ásia, o mesmo. Não? Nós começamos justamente em um momento, não? Em donde essa exploração, não? Violenta do homem e da natureza, do ser humano e da natureza, porque não só exploramos a natureza, sino que as pessoas que estavam ali, que eram consideradas subhumanas, não?
coincide diretamente com a caça de bruxas e com a exterminação de qualquer mulher que dê qualquer sintoma de poder. Certo? Então, novamente estou falando, e isto parece ser uma continuação da palestra anterior, não? Que falamos sobre a castração do feminino. Porque se falamos do lado escuro do feminino, o lado escuro do feminino nessa cultura é justamente tudo que não convém, não? À imagem patriarcal, certo? E, obviamente, não? Que há um grande medo dentro do patriarcalismo, não? Porque, obviamente, esse lado feminino, não? Com tudo o agredido que foi, não? Ele, neste momento, não? Se transformou em um lado, não? Que não só sempre teve, não? O lado, porque a mulher representou sempre a vida e a morte, não? A mulher representada, não? Que como imagem da terra, ou a terra como imagem da mulher, representa o que te dá vida, o útero que te dá vida, mas também o útero que te recebe na morte, não? Nas culturas mais antigas, não? Quando começam os primeiros sepultamentos, como sepultavam os seres humanos, não? Vá para qualquer museu de antropologia, história no mundo, em onde tem aquelas reproduções, e vai ver os primeiros sepultamentos justamente eram em posição fetal, não? Muitas vezes dentro de vasilhas, de urnas, com forma de um útero. Você voltava, não? Ou a mesma terra, como era cavada, não? Ela fazia a forma desse útero. Então, era a volta, a morte era uma volta ao útero primordial da terra, não? A mulher, a terra, o feminino, não? Era a porta da vida e a porta da morte, não? Então, nós temos que sempre, não? Essas deusas eram deusas, não? De luz e de sombra. Hay un pequeno corte na internet. Então, agora, nessa visão antiga, o lado claro e escuro da deusa não era um lado negativo. Entenda-se bem. Essas deusas eram deusas da vida e deusas da morte. Temos, por exemplo, não? Astarte, não? Uma deusa fenícia e de toda a zona em Medio Oriente, culturas afins, cananeas também, não? Así que a veces mencionada na Bíblia, não? E que era considerado, de acordo à região, filha ou esposa de Baal, não? Baal é um deus, não? Que depois foi extremamente demonizado, não? Porque se atribuem a ele, não, sacrifícios humanos, certo? E muitas vezes, para demonizar Astarte, se também que era uma deusa da fertilidade, da sexualidade e nessas culturas também da guerra, não? Mas, por exemplo, mientras que para Baal realmente havia sacrifícios humanos, quais eram os cultos, os sacrifícios para Astarte? Não? Eram rituais sexuais, energia sexual. E todas as grandes deusas da fertilidade, Ishtar, Inanna na Suméria, Ishtar, não? Na Babilônia, Isis no Egito, Astarte na Fenícia, não? Hécate na Grécia, certo? Que depois iam, sobretudo Astarte, não? Hécate, passar a ser deusas das bruxas, entre aspas, mesmo que historicamente pode ser que Astarte tenha tido uma passagem, não, mas foram absorvidas porque eram deusas que ao mesmo tempo, qual era o ritual que estava, não? Ligado a elas? Rituais sexuais, rituais de fertilidade, não? O que você oferecia para essas deusas, não? É como se fala, a vezes tem que contextualizar, mas em termos muito antigos do Tantra e dos cultos de Kali, o sangue, o sêmen, não? Ou energia sexual, certo? Ou morte, ou energia sexual. E no caso da mulher, ela podia oferecer ambas coisas: sangue, por seu sangue menstrual, e sêmen da relação, não? Com o homem. Então, a mulher podia oferecer para a deusa antiga justamente sangue e sêmen, que era o que alimentava as deusas antigas e que servia como símbolo de tudo isso. Já põem em todo este discurso que ainda para pessoas com cabeça aberta pode parecer bizarro, imagina para pessoas conservadoras, para uma visão, não,
como falam os livros revelados, muçulmanos, judeus, cristãos, não? Com deuses exclusivamente, com Deus, um Deus exclusivamente masculino, onde desaparece, não, a parte feminina do sagrado, certo? Em onde são sistemas patriarcais e a mulher começa a ser demonizada. Todos esses cultos justamente foram utilizados como construção, não, da imagem do lado escuro, não? Por isso, em realidade, não, como falo, todos os elementos, não, dessas deusas, não, foram colocados na imagem da bruxa, não? E isso quem esteja relacionado a Wicca aí pode até ter algum debate comigo, mas acho que depois, não, é historicamente duvidoso que haja havido uma continuidade histórica, certo? Mas podemos dizer que a bruxaria moderna resgata essas deusas como uma raiz de poder, não? Mas em realidade quem colocou, demonizou essas deusas e as jogou em cima da mulher e de alguma maneira manteve a memória, foi o próprio cristianismo que utilizou justamente a imagem dessas deusas demonizadas, não, para criar a imagem da bruxa, certo? E depois nós resgatamos de alguma forma, e quando você observa, você vê que em realidade essas deusas, não, eram deusas da vida e da morte, não? E novamente falo, entendendo a morte não como algo terrível, sino justamente como parte do ciclo, não, da vida, da morte e do renascimento, não? Do ciclo, da origem do ciclo kármico, não? Em um tempo muito antigo, onde karma não significa o que significa para você agora. Karma, depois, sobretudo do século V a.C., não, começou a significar algo muito diferente do que significava nas origens tântricas da cultura indiana, não? Karma começou a querer dizer prisão. Quando começo a identificar, não, que a vida é dor, como começam a fazer o jainismo, o budismo, certo? A partir do século V, não? Começo a sentir que estar voltando sempre a nascer é negativo, não? E que eu preciso sair da roda kármica, certo? E aí começo, e isso são visões patriarcais. Você acha que a vida é dor e negativa é uma visão patriarcal. As visões antigas matriarcais achavam a vida um barato, algo positivo. Então, a roda kármica não era uma roda de dor, era uma roda de alegria. Que quando você ia morrer, te confortava, porque dizia, calma, a morte não é o final, você vai voltar a este mundo maravilhoso. Então, o karma, uma prisão, em realidade, em uma origem, era um conforto para a morte e uma ideia de que realmente, neste ou em outros planos, sempre, não, o princípio, mesmo voltando nesta vida, esse é o grande barato. Se esta vida é concebida como um paraíso, e entenda-se bem, por que isso? Porque quando eu falo mundo, vida, vocês estão pensando no mundo cultural que nós construímos. Literalmente, me desculpa a palavra, esta merda de cultura que está colapsando. Certo? Não, quando eles falavam de vida, se referiam à vida do planeta. O que estava falando. Uns anos atrás, tinha uma série, uma espécie de documentário que se chamava O Mundo Sem Ninguém. Não sei se alguém se lembra, uns 10 anos atrás, mais ou menos. Assim, e que ele se tratava justamente de uma especulação científica mesmo, de pesquisa, não? Se de repente a humanidade sumisse e deixasse de impactar ecologicamente o mundo, o que aconteceria 1 ano, 5, 10, 100 anos depois, não? E o que se veria justamente como que aconteceu, por exemplo, e isso foi, esse documentário, não? Foi inspirado justamente no momento em que a área em volta de Chernobyl, que havia sido fechada depois, não, do acidente nuclear pela radiação, foi aberta para pesquisa e se comprovou, não, depois praticamente 25 anos, não, de estar fechado, não, que o impacto, não, ecológico do acidente nuclear foi muito menor que
porque o impacto de ocupação humana. Então, por que estou falando isso? Porque aí estamos vendo, né, quando estamos falando, que não estou falando do nosso mundo humano, estou falando do cosmos, do universo, da natureza. Não? Este mundo, não, é um paraíso. Vai para qualquer lugar que mais ou menos tenha natureza, vá para o mar, vê uma árvore, vê a grama, certo? O universo não é dor, essa é a visão tântrica. A visão tântrica é justamente tudo o contrário dela. O que é dor, não, é a ilusão que construímos dentro de nós. E nesse sentido, culturas tântricas matriarcais se relacionavam justamente a essa visão positiva da vida e da morte como um ciclo em onde você sempre volta para este lugar maravilhoso. Depois nos transformamos nossa vida, nós uns para os outros, neste lugar, em uma cárcere, e aí sim começamos a achar que voltar era ruim. E a partir de todo esse processo começa uma demonização, então, de aquele que te falava, não? Que era nessas culturas matriarcais, que este lugar era bom. E as coisas que você curtia aqui, não? Como sexualidade, como a própria natureza, não? Se começam a transformar em negativas. Tá tudo, tá bem? Tava travando, não sei se melhorou. Uhum. Perguntei aqui se melhorou. Aí, só para se alguém pode mandar assim, se está... Melhorou. Melhorou? Perfeito. Aí, só estamos nisso. Então, todo o processo, não? E eu estou dando todo este entorno, esta volta, falando justamente da parte negativa, como oscura do feminino, porque a parte oscura do feminino foi construída a partir de tudo isso, não? Quando você tem uma visão negativa da vida, não? Você vai ter uma visão negativa justamente de quem te coloca na vida. Não? Quem te coloca na vida, todos nós nascemos de uma mulher. Todos nós crescemos num útero feminino. Se de alguma forma, não, estar na vida é, como se usa agora a palavra, um karma, no sentido negativo, logicamente, isso de alguma forma relata que te coloca na vida, não, de alguma maneira está te fazendo um defeito, está te fazendo um mal. E nessa maneira que, por exemplo, na cultura védica ou indiana, a mulher tem um papel que tem. Porque qual é a porta para a roda kármica, o que te volta? A sexualidade e a mulher que te pare. E aí a sexualidade, não, e a mulher começam a ser demonizadas. Não? E todo o exercício de isso, não, se torna como algo negativo. E aí vemos, não, começa a ver porque que acontece. A sexualidade, não, é nossa pulsão principal, como a de qualquer animal. Não? É como eu sempre falo, quais são as 3 pulsões básicas da vida? Primeiro, não, é como, digamos, se manter vivo. Então, que é encontrar um lugar que te seja negativo, que não seja agressivo. Ou seja, qualquer forma de vida, se até uma ameba, se você a coloca, sabe, esse animal unicelular, se você a coloca em um ambiente, não, por exemplo, que está aqui um líquido que está muito quente, aqui está na temperatura que ela precisa, ela vai fugir da parte quente, ela vai morrer e vai para o lado frio. Ela vai procurar o lugar onde possa manter vivo. Imediatamente ela vai pretender fazer o quê? Se alimentar. E quando conseguiu se alimentar, o que vai fazer? Se vai reproduzir. Então, nicho ecológico, alimentação e sexualidade e reprodução são os 3 pilares da vida. Não? E aí vamos justamente, não, que o que representam, não, qualquer deusa da fertilidade é isso. Representam a terra que te nutre e a possibilidade de você se reproduzir. Dá para entender? Representa os pilares biológicos da vida. Certo? Quando eu começo a ter, e esse é um dos pilares, esses pilares biológicos, não? Quando falo, não? O fato que você vai fugir de um lugar estressante, você não consegue viver em um lugar estressante, você vai dar um jeito, se o lugar que está você não suporta, não? Ou enlouquece ou fuge. Se você tem
começa realmente a passar fome, você pode chegar incluso a roubar, a matar, para poder comer. Porque senão você morre. E o impulso sexual também tem a mesma pulsão e tem movimento. Então, para alguém que começa a considerar a sexualidade como algo negativo, não? E começa a lutar contra o impulso sexual, e vamos colocar nesse sentido o homem, perfeito, não? Começa a demonizar a mulher, porque obviamente cada vez que você vê uma mulher, você começa a sentir, não? Você vai sentir tua sexualidade aflorando, não? Que é o que você não quer, e você vai dizer, a culpa é dela. Não? Então a sexualidade da mulher se torna tentadora. Não, por isso exatamente, não? Que no medioevo a boca do inferno era representada por uma vagina, literalmente. Não? Na religião cristã, quem tem a culpa de tudo? Não? A mulher, Eva. Por fato de que nós estamos fora do paraíso, no mito cristão, é justamente porque Eva aceitou a tentação da serpente. A história é mais complicada que isso, mas vamos deixar assim simples, não? Porque é essa maneira que te passa na história, não? Então a mulher, literalmente, não? Ela já nasce com essa culpa, dentro do mito cristão, não? E nós podemos, e esse é bem, não? O arcabouço desse lado escuro. Então, mas como falamos, não? Na medida em que nós vamos construindo esse lado escuro, o que aconteceu, por exemplo, com a feitiçaria, é muito interessante, não? Porque historicamente, quando se analisa, não? O fato do que se chamou na Europa bruxaria e feitiçaria, não? As missas negras, tudo que, quando você vê um filme assim, de cultos satânicos e tudo isso, você vê, não existia. Existiam cultos da fertilidade, não? Que foram demonizados. Mas essas histórias se tornaram tão repetidas, não? Que pessoas começaram a acreditar, obviamente, em tudo isso, então começaram a realizar. Então, em realidade, o que eram cultos da fertilidade se transformaram, não? Pela mesma deformação que foi feita, não? Pelas persecuções da Inquisição em um satanismo que não existia. Que em realidade é fruto da demonização de outra situação. Então, tudo isso, não? Foi criando uma série de arquétipos extremamente pesados do feminino, que também moram no interior do feminino. E neste momento nós temos, não, tanto dentro do feminino um lado escuro que vem tanto da demonização, não, como da agressão para a mulher. Que é o que comentava a castração. Então nós tivemos a castração e a demonização. A demonização criou uma imagem, a imagem da bruxa, não? A imagem da mulher devoradora, a imagem de que eu não posso dar liberdade a uma mulher, não? Porque justamente, e é óbvio, no fundo, nossa estrutura patriarcal, depois de haver reprimido durante séculos, de haver violentado durante séculos a mulher, se diz, se neste momento a liberamos, não? Estamos fodidos, ela vai se vingar. É o que acontece se você, durante séculos, reprime uma população até o limite. Você nunca vai... Se você foi quem fez isso historicamente, não vai querer dar liberdade, certo? E aí estamos falando da situação social no Brasil, o último país escravócrata, não? Que continua sendo, não? Escravista na sua situação e continua sendo dessa maneira as classes elitistas porque tem medo. Porque quem te tratou durante séculos como um escravo não vai te liberar porque vai ter medo do que você vai fazer quando se libere, mesmo que isso nem seja a tua natureza, mesmo que você simplesmente queira seguir tua vida tranquila. Porque nossa cultura carrega a culpa de toda a castração e demonização do feminino, não? E de todas as culturas não europeias. Carrega a culpa da massacre e do genocídio em América, em África e em Ásia.
E nós estamos lidando com tudo isso neste momento. Então, quando falamos do lado escuro do feminino, certo? Não estamos falando só, vamos falar porque Kali tem uma imagem terrível, mas ela também é maternal. Não estou falando de algo um pouco mais fundo, certo? Por que nós construímos essa imagem? Por que nós construímos essas imagens terríveis, certo? É muito interessante, não, o processo de Kali, porque se você vê historicamente, Kali é uma das deusas mais antigas, certo? Quizás a mais antiga da Índia. Só que a iconografia terrível de Kali é relativamente recente. A iconografia terrível de Kali, não, é, em realidade, você rastreia já apenas a partir do começo da era cristã. E, por exemplo, quando você vê uma das mitologias internas, Kali, não? Quando você entende que essa imagem terrível, não? É apenas uma imagem, ou seja, para um tantrista, para um Shakta, não? Quando olha Kali, ele não vê Kali, ele vê Tripura Sundari, a deusa que vela nos 3 mundos. Não? E é muito interessante, não? Porque Kali é terrível para quem não entende a natureza do feminino, para quem demoniza. E a imagem terrível de Kali, não? Já é justamente uma expressão posterior, já da cultura védica patriarcalizada. Quando você consegue passar a partir, não? Quebrar essa imagem patriarcal que te mostra essa mulher como terrível, você vê ela como absolutamente bela. Não? E esse, por exemplo, é a base, não, dentro do tantrismo Shakta, do tantrismo matriarcal, não, do processo da relação com a mulher, que miticamente está expressado, misticamente expressado, na relação com Kali, que quando vê essa imagem terrível da deusa, não, com a língua para fora pingando sangue, com a saia de braços cortados, com o colar de crânios, não, assim, não? Com toda essa imagem não enfurecida, e você olha realmente com amor aquela imagem, ela se transforma justamente, exatamente no oposto de tudo isso, não? Na deusa justamente que te nutre, não? Dá para entender o que estou falando? O lado oscuro do feminino, justamente neste momento, tanto para homens como para mulheres, não? E vamos falar para qualquer gênero, porque estamos falando de imagem arquetípica, então, independente de tua opção de gênero, está lá no teu inconsciente, não? A imagem demonizada, a imagem de Kali, a imagem da bruxa, não? Como falamos, a imagem de todos esses aspectos desprezíveis, entre aspas, da mulher, não? São justamente os limites, não, da estrutura psicológica profunda de nossa sociedade patriarcal. Que se nós queremos atravessar isso realmente e entrar em outra dimensão, são as barreiras simbólicas, não, míticas, que estão lá em nosso subconsciente, não, criando justamente um limite que nos impede, não, uma relação positiva com as forças de nosso inconsciente. As forças de nosso inconsciente são as forças da natureza e da terra. São as forças da sexualidade, são as forças da vida. A imagem demonizada da mulher, não, como foram demonizadas, não, Hécate, Astarte, não, como a imagem terrível de Kali, são as imagens com que nós temos que chegar, não, e temos que literalmente, não, amar elas, literalmente como era originalmente, fazer o amor, não, no sentido, não, com essas deusas, para que abram as portas para as forças primordiais do inconsciente, não nos devorem, senão que se transformem em um aspecto de renovação e vida. Certo? E hoje, justamente, com o pessoal que pratica, falava disso, não? O processo tântrico, não? Mais à esquerda, mais matriarcal, não? Para o homem, em determinado momento, significa isso. Significa um momento
em que você deixa a tua autoridade e se permite mergulhar, não, na imagem do feminino, atravessando os medos, não, que foram te criados de toda essa imagem, desse contato, que vão implicar, não, dentro do discurso profundo lá, em nosso subconsciente patriarcal, não, a perda de autoridade, não, e que essa imagem do feminino, não, que dizem, se você perde se você perde o controle e a autoridade sobre o feminino, esse feminino se tornará devorador, não? E que se você transcende isso e faz isso, vê que esse feminino não se torna devorador, esse feminino se torna gerador. E o que te permite realmente o renascimento alquímico nesse momento, porque o tantrismo de mão esquerda é alquimia, transformar o chumbo em ouro, não? É justamente o chumbo em ouro como metáfora interior, não? Ou seja, tua natureza em algo melhor acontece justamente a partir da mulher, porque aqui tem esse poder de te gestar, te dar a vida, te abrir a porta, como essas deusas primordiais, a esse potencial do inconsciente, que sem passar por essa porta feminina, sempre vai ser ameaçador, sempre vai ser devorador. Porque a relação que nós, como homens, e falo como homem não só como homem geneticamente homem, sino como papel masculino, papel patriarcal, não papel masculino, fala, papel patriarcal te colocou. O patriarcado te colocou em conflito com a natureza. O patriarcado te colocou em conflito com a vida. Por isso estamos destruindo o planeta. Não tem... Ou seja, se alguém quer discutir isso, pergunta por que as sociedades patriarcais, não, justamente não conseguem viver em equilíbrio ecológico com o planeta. Você vai ver. Então, é isso, não? Dúvidas, perguntas agora, porque senão eu não paro de falar e depois não ficamos com tempo para as perguntas. Podemos nos identificar com alguma deusa e fazer meditações ou tê-las como arquétipo do feminino? Sim, essa é uma das vias. Atualmente, nós... o fato, por exemplo, de viver numa cultura globalizada como a nossa, não, nos traz, como digamos, toda a, ou como chamava Joseph Campbell, não, a continuidade da função mítica humana completa. Então, obviamente, para cada pessoa, de acordo às suas origens culturais, a identificações, não, ao estudo incluso, não, a afinidade que desenvolve e também o estudo intelectual, não, determinadas deusas, não, podem ser mais estimulantes para isso, ou também o conceito mesmo do que estou falando. Não? Porque, em realidade, como diríamos, Joseph Campbell, que estuda mitologia, tem uma tríade de livros muito interessante que se chama Máscaras dos Deuses. Não? Falando que essas deusas, por exemplo, Ishtar, Isis, Astarte, Hécate, Inanna, Kali, são todas, não, são todas máscaras, não, símbolos de uma mesma força. Cada uma, como digamos, olhando desde uma perspectiva, mas são dessa força primordial, não? São representações, não, daquelas deusas primordiais, dessa ideia, não, da deusa da fertilidade, certo? Se eu quero me acercar a esse arquétipo, posso fazê-lo tanto, não, usando alguma dessas deusas com que eu me sinta mais identificado, ou incluso, não, indo lá para a raiz, tirando todas as máscaras e indo para o princípio mesmo. No fundo, se o processo é bem sucedido, e isso, mesmo que você faça o processo mais tradicional, ao estilo com Kali, com tudo, o processo não é ficar, não, vidrado na imagem da deusa. A deusa é uma porta, então sempre comece pela deusa, comece pela essência, a questão é encontrar aquela essência que não é imagem. Hécate, Astarte, Kali são nomes, são símbolos para uma energia primordial com o que quero me conectar. Não tem que se confundir os rituais de identificação não são um objetivo em si mesmo, não? São portas
para llegar a algo que está más lá do ritual. O ritual Idolatria à imagem. não é idolatria à imagem, não? Os rituais, os verdadeiros rituais de iniciação, não são uma idolatria de uma imagem, nem tem como fim o próprio ritual. É transcender incluso aquilo próprio, não? Em donde chega um momento que, como incluso eu tenho muitas críticas, mas Ramakrishna, por exemplo, não? Famoso místico indiano, não? Assim, que era um adorador de Kali, e como ele dizia, ele via Kali em toda mulher, não só na imagem de Kali. Não? Aí vemos um processo de transcendência, não? Da imagem. Não é só a imagem aqui no templo, não? Era, não? Nas mulheres, não? Ele encontrava, e qualquer Shakta de verdade, não? Ele vê a imagem do sagrado em qualquer mulher, não? Sem precisar ritual nenhum, como algo natural, realmente como uma transformação da percepção dele mesmo, do mundo, da relação, das coisas da natureza. Dá para entender? Como a lua interfere na natureza feminina? A lua interfere na natureza de tudo que é vivo. Assim. Os ciclos da vida, não? São regidos pela lua, não? As marés, a água que está no teu corpo, certo? Assim, crescimento das plantas. Então, obviamente, não? A lua interfere em tudo, certo? É como eu explicava, o ciclo menstrual não necessariamente, originariamente, coincidia com a lua, não? O ciclo menstrual feminino, que é o ponto onde, por exemplo, as mulheres em um momento decidiram ajustar seu ciclo menstrual com o ciclo lunar por uma questão de poder. Falo poder no bom sentido, conhecimento. Porque se a lua rige tudo que vivo, quando eu me conecto a partir do meu ciclo básico da vida, da reprodução, que é o meu ciclo menstrual com ela, eu vou conseguir estar afinado com tudo o que está vivo e se reproduz. E nesse sentido, não, podemos dizer que a lua, esse ajuste com a lua, é uma porta de sensibilidade e conhecimento para a conexão com tudo que é vivo na natureza. Então, a relação com a lua, para a mulher, é uma relação a construir. Entendo o que falo? Não é a mulher, como seres humanos, todos temos, digamos, uma relação natural com a lua, como todo que é vivo. Mas a mulher, quando conscientemente alinha seu ciclo com a lua, não? E esquece tudo que você lê por aí, porque a maioria das coisas são recicladas assim, e você, a partir da tua própria experiência, começa a perceber qual é esse diálogo com essa energia, não? E como esse diálogo te conecta com você mesma e te conecta com o mundo, entende? Aí se começa um trabalho de poder, não? E normalmente falo poder em um sentido positivo, sempre explico isso, não? A relação da mulher com a lua é um siddhi, em termos yógicos, certo? Você o cultiva, você o desenvolve com o trabalho, é teu e pessoal, então é algo, a tua experiência tem muito mais valor que qualquer coisa que você leia num livro, não? A tua experiência dentro de você e como isso se relaciona com o mundo, e assim como isso foi construído, não? Então, por isso é que não estou falando de gênero, tem tudo a ver a questão da relação da lua com a mulher na medida em que você desenvolve esse relacionamento. E isso que é mais interessante, porque não é como se diz, uma espécie de protocolo de como tenho que me relacionar com a lua. Entende? Muitas vezes te vende isso. Atualmente, dentro do sagrado feminino, no que mais se deu a toda a questão de comercialização. Então, tem o protocolo de como... Tem maneiras, tem formas de você se organizar, não? Para estudar toda essa tua relação, para fazer-te usada. Mas em si, não? As respostas que vão haver são da tua relação com isso, não? E são pessoais. E essas são as que realmente valem. Não tem mais perguntas. Perfeito. Então, bom, esse é um pouco, estas últimas 2 lives, não? Foram bem intensas, assim, não?
E um pouco, não, terminando com a lua em Escorpião, não? Justamente uma lua cheia em Escorpião é de uma profunda... Escorpião é um signo muito interessante. É um signo de água, certo? Mas que se comporta como um signo de fogo. Ou seja, apesar de ser água, é extremamente reativo. Ele tem o símbolo do escorpião, justamente, não? É como o escorpião é um animal extremamente sensível, não? Assim, e agressivo, não? Ele combina sensibilidade, não? E quando falo sensibilidade, por exemplo, escorpiões do deserto, não? Que eles comem, são carroñeiros, não podem sentir o cheiro de um animal morto a mais ou menos 5 quilômetros. Essa sensibilidade, o escorpião é um animal literalmente a nível de sentidos, muito sensível e extremamente reativo, não? Agressivo. Então, o símbolo de escorpião representa isso, não? Uma profunda sensibilidade, ao mesmo tempo com uma reatividade muito grande, em um momento de lua cheia onde tudo isso se amplia, não? E a relação, não, dele com Marte e com Plutão que o colocam justamente nessa relação com o que estamos falando agora, com o inconsciente, não? Então, estas últimas duas lives estiveram, de alguma forma, podemos dizer, regidos por essa preparação, não, dessa lua em Escorpião. Então, realmente foram bem intensas, não? Falando sobre o princípio do feminino e sobre toda a história oculta, não? Escorpião tem a ver justamente como, regido por Plutão, com tudo aquilo que uma oculta, não quer ver, não quer olhar, não? Mas você sente. Então, falando de uma história que, mesmo muitas vezes, dentro de tudo o que tenta ser o sagrado, o feminino, tudo não é falado com as palavras que têm que ser faladas. Assim, eu acho, cruamente, porque é assim que você entende onde nós realmente estamos e como podemos começar a fazer alguma coisa. A partir daqui vamos tentar fazer umas lives um pouco mais light, assim, comentando outras questões também interessantes, mas acho que neste momento, não, tanto por toda a energia global, não, da pandemia, por a situação, não só a partir da pandemia, sino sociopolítica do Brasil neste momento, é um momento que a gente realmente tem que olhar, não, porque estamos da maneira que nós estamos, entende? Assim, com verdadeira crueza, para entender por que chegamos até aqui, certo? E começar a dar respostas efetivas para tudo isso, não? Juliana mandou uma mensagem aqui. Sim. Qual a energia disponível hoje com a lua em Escorpião e qual prática ou meditação seriam indicadas? É um pouco a energia que estou aqui, não? É, por exemplo, uma lua cheia em Escorpião, não? É a energia para quem quer descer fundo no inconsciente, não? E ver que é ali, não? É como, digamos, não é uma lua gentil, não? Ela vai te mostrar, não, tudo que é assim, justamente sem anestesia nenhuma, não? Mas isso não quer dizer que seja ruim, não? Então, como digamos, se você está num processo em donde ainda não se sente o suficientemente estruturada para tocar a sombra, para tocar esses aspectos reprimidos, pessoais, culturais, não? Assim, é melhor passar essa lua, não, na tranquilidade. Se você está num processo onde você realmente quer enxergar o que estava falando, não? Em meio a esta crise global, não? Particular, que justamente bota para fora, eu quero ver, aproveitar tudo isto, assim, sem medo, quero olhar para onde estão as raízes de tudo isso, não? E começar a gerar uma mudança interna, externa, não? Esse é o momento, certo? Então é o momento de se conectar com as forças mais primais, não? Se eu quero fazer isso, não, vou deixar de tentar explicar qualquer coisa, não? Eu vou parar meu diálogo interno, como sempre falo, parar meu diálogo interno, parar qualquer tipo de justificação, não, do que eu sinto, não, e descer, não, a partir das minhas camadas mais profundas, não, nas práticas tântricas. Isso se faz a partir justamente, não, de todo um estímulo das energias mais básicas, não, da sexualidade,
em donde, não, eu permito que essa subida vá levando cada uma das outras camadas, não, como empurrando de baixo para cima tudo que está oculto para que saia, para que eu possa ver. Não? Mas, como falo, para fazer isso realmente eu tenho que estar disposto, necessariamente, como explico, não? Isso não é, isso é horroroso, negativo, não. Assim, isso é forte, que é diferente, não? Muitas vezes, quando você se sente capacitado para um trabalho como esse, já, não? Já você, de alguma maneira, conseguiu se conectar o suficiente com tua sombra, com tua energia, com tua prática para poder enfrentá-lo, não? É muito positivo, porque essa energia que vem de embaixo puxando tudo, sim, em um primeiro momento vai colocar para fora o lixo que nós carregamos dentro, certo? Mas justamente o vai colocar para fora e que para depois, como digamos, a água limpa comece a circular. Entende? Então não é um processo negativo. Mas aí não tenho que estar psicologicamente não preparado e fortalecido para aguentar esse primeiro vômito assim, não? De aquilo que teve muito tempo reprimido e apodrecendo dentro, não? Mas essa saída é ótima, porque depois daí, não, vem o processo, não, realmente de entender, não, quando tudo isso saiu, quais são as águas limpas que ficaram e a partir de aí, não, que é o que posso construir, certo? É isso. Perfeito. Teve uma pergunta só da Tati que não tem a ver com o tema, mas é uma parada, acho que a gente já falou, que é sobre se práticas tântricas são possíveis combinadas ao uso de drogas. Sim, tradicionalmente, por exemplo, vamos a chamar plantas de poder, que é mais interessante, não? Na origem. A gente já teve uma live. Sim, eu já falei sobre isso, não, mas curtinho assim. Nas práticas tântricas, não, sempre se usou, não, plantas de poder, não. Muitas vezes quando no ritual, no Panchamakara da 5M se fala de vinho, não? Em realidade a tradução não é muito, a tradução seria substâncias inebriantes, não? Assim, e incluso no Yoga Sutra, por exemplo, quando se fala de as possibilidades de como chegar ao Samadhi, não? Entre as coisas de Mahashwadi, que também é outra palavra em sânscrito para não falar sobre plantas de poder, e particularmente, não? Como falamos, coisas que foram utilizadas são como a maconha, não? A cannabis, não? Na Índia, não? E a datura, não? A datura inóxia, não? Que aqui temos essas mesmas famílias, mas tem as brugmáceas, que são a trombeta, para quem já aqui, com a que é tradicional aqui no Brasil não utilizar como um chá alucinógeno, não? Então, realmente, sim, plantas de poder podem ser e foram utilizadas desde a origem, não, com o Tantra, não? O Tantra deriva, em um sentido, de formas xamânicas muito antigas, não? E praticamente todo o sistema xamânico, não, em distintos continentes, não, teve sempre como base as plantas de poder. Então, novamente, cursos online, não? Aí, sempre esqueço de fazer a publicidade, não? Nós não temos esse viés comercial, mas não é importante para manter nosso movimento. Nos apoie, compre nossos cursos online, são muito bons. Assim, enfim. E é isso, obrigado para quem conseguiu me aguentar até aqui com essa lua em Escorpião assim meio agressiva, assim. E até as próximas lives, que prometo vão ser mais leves. Assim. Tchau!